O livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 11, diz assim: Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. A ressurreição foi mencionada em nada menos do que 30 capítulos do Novo Testamento. É uma doutrina importantíssima à fé cristã. Diz os teólogos que quando a Bíblia fala duas vezes do mesmo assunto, é que é muito importante. A Bíblia fala 30 vezes sobre a ressurreição. É verdadeiramente uma doutrina importantíssima. Sobre o crente coloca todo o seu futuro. É por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios diz: Se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Newton, um conhecido cientista, que também era servo de Deus, um dia um homem que era incrédulo, cético, quanto à possibilidade da ressurreição, perguntou como que o pó, espersos daqueles que já morreram há milênios de anos atrás, poderão reunir para formar o corpo da ressurreição. O grande mestre permaneceu por um tempo calado. Então ele foi no seu laboratório, pegou um monte de partícula de ferro, e pegou terra, areia e misturou um monte de areia com aquelas partículas de ferro. E perguntou para o incrédulo: quem poderia reunir essas partículas de ferro misturadas com a terra? Antes que o incrédulo respondesse, ele pegou um imã e passou assim sobre a mistura. Rapidamente aquele imã puxou aquelas partículas de ferro. Ficou tudo grudado no imã. Aí ele falou para o incrédulo: você acha que aquele que deu poder a uma certa pedra dessa não tem muito mais poder para, no final, ressuscitar os mortos daqueles que já estão misturados com a terra? A Bíblia diz que nós fomos criados. Deus nos formou do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E nós fomos feitos alma vivente. Deus sabe cada partícula de aqueles que já morreram. Deus sabe cada partícula que já misturou com a terra, daqueles que já morreram há milênios de anos atrás. E a Bíblia diz que vai haver ressurreição. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilhe disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Vai haver ressurreição tanto de justo como do injusto. Tanto dos ímpios como dos crentes. Todos vão ressuscitar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam, que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. Vai haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 52, 51. Eis que vos digo um mistério na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, que já morreram, para que não entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, aqueles que em Jesus morrem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nos
que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Aleluia. Aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. E se nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado quer dizer arrancado, com raiz e tudo. Deus vai arrancar o seu povo dessa terra. Aleluia. Vai haver ressurreição. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No juízo final, vai abrir os livros. Vai abrir o livro das obras. O seu nome vai estar no livro das obras. Tudo que você fez, desde que você nasceu até o dia que você morreu, está tudo registrado no livro das obras. Tudo que você fez de bom ou de mal está registrado no livro das obras. E tem também o livro da vida. E esse livro da vida tem nome. É o livro da vida do Cordeiro. E só vai ser salvo, só vai entrar no céu quem estiver com o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Só vai estar salvo quem estiver com o seu nome no livro da vida. E o que você tem que fazer para estar com o seu nome no livro da vida? É você receber Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, quando João Batista viu Jesus na fila para ser batizado, João Batista apontou para Jesus e falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que esse livro da vida tem nome. É o livro da vida do Cordeiro. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Não entrará nela coisa alguma, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz que vai haver ressurreição, tanto de justo como dos injustos. Mas agora, há uma diferença. Quem ressuscitar em Cristo, quem morreu em Cristo, vai ressuscitar para a vida eterna no paraíso, para viver eternamente no céu com Jesus. Mas quem ressuscitar sem Cristo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É a Bíblia que diz. Em nome de Jesus, se eu fosse você, recebi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje. Agora. Você só tem hoje. Amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.